Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Hoje a gente vai falar sobre merengues. Então, hoje a nossa aula é sobre merengues, né? Então, a gente tem 3 tipos diferentes de merengue, tá? A gente tem o merengue francês, o merengue italiano e o merengue suíço. Por que é importante conhecer esses 3 tipos, né? Porque a gente faz diferentes produções com cada um deles. Vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê. Primeiro, cada merengue tem uma técnica de preparo diferente, né? Então a gente faz de um jeito diferente. Os ingredientes principais do merengue são sempre a clara e o açúcar, tá? Então eu tenho sempre que usar clara e açúcar. Não tem como eu substituir nenhum desses dois. Eu preciso utilizar esses 2 produtos. Ai, posso ao invés de usar açúcar, usar o substituto do açúcar? Pode. Talvez, né, dependendo do substituto que você escolha, ele não fique com as características iguais ao a quando a gente utiliza o açúcar. Mas você pode substituir, né? Não existe algo que te impeça. Lembre-se sempre de usar aí um adoçante de forno e fogão, caso você vá fazer a substituição, ou aquele substituto estilo xilitol, que você pode substituir aí 100% do açúcar por ele, que não muda a estrutura, tá? Podemos aromatizar o merengue, né? Utilizando casca de fruta, que nada mais é do que zeste e o raspa, né? Que é a casquinha da fruta raspada, tá? Essência. Essência pode ser do que vocês imaginarem, né? Hoje a gente tem várias no mercado e pode usar qualquer uma para aromatizar o merengue, não tem problema. E suco de fruta, tá? Principalmente no caso do merengue italiano. O merengue serve como base de algumas preparações, como as mousses, alguns tipos de bolo, macarrão, suspiro e pavlova. Quando eu falo alguns tipos de bolo, significa que às vezes a gente usa o merengue para estruturar melhor o bolo, para ele ficar mais alto, mais leve, né? Ou quando a gente vai fazer muitos bolos de uma vez, ou uma quantidade muito grande. E às vezes a gente tem que bater 2, 3 vezes na batedeira. O merengue, né? Quando a gente mistura a clara com o açúcar, essa mistura se torna muito mais estável, né? Então ela fica muito mais tempo ali sem se desfazer. Lembra que a gente conversou sobre clara em neve? Que se a gente bate a clara em neve, deixa ela um tempinho parada, ela começa a virar líquido novamente? Não é isso não é interessante, certo? Então, quando a gente mistura e faz um merengue francês, que seja, essa clara ela fica estabilizada. Então, ela fica lá mais tempo sem se desfazer. E aí a gente consegue produzir melhor aí utilizando ela. Essa aqui é uma fotinho de como fica, né? O merengue depois de pronto. Ai, tem diferença na textura de um para o outro? Olha, tirando o italiano, que ele fica bem mais firme que os outros, o suíço e o francês ficam com uma cara muito parecida, não existe uma diferença visual muito grande. O italiano é o que tem mais. Mas ainda assim, os 3 têm as mesmas características. Fica um creme branco e super brilhante, tá? Tem que estar super brilhante esse tipo de creme e ele tem que estar numa textura que você consegue trabalhar com ela, uma textura que não seja nem muito mole, mas também não muito fino, tá? Eu sei que parece estranho, mas assim que a gente conseguir fazer na prática, vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Porque aplicando isso, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis de serem compreendidas, tá? Então, nós temos merengue francês. O merengue francês é o único que não leva nenhum tipo de cocção, então a gente não cozinha o merengue francês, tá? A gente bate a clara até que fica firme, sabe aquela clara que você pode virar de ponta cabeça, que não cai. Isso já com aromatizante, tá? Então, vai bater a clara, já põe aromatizante lá na clara. Se for essência, põe essência. Se for um pouquinho de suco, põe um pouquinho de suco. E se for as zestes ou as aspinhas de limão, a gente já coloca nesse momento, tá?
Aí bateu a clara em neve, ficou firme. A gente vai polvilhar o açúcar até se tornar o merengue francês, assim como ele tem que ser, tá? Esse merengue é um dos mais usados na massa de bolo, né? Porque eu estabilizo aí a clara com o açúcar. E nos preparos de merengue que vão ao forno, como o suspiro e a pavlova, tá? O suspiro é aquele que a gente já conhece, que a gente já come, que vende aí em todas as docerias desse país. E a pavlova é um estilo de suspiro também, né? Ela tem esse nome esquisito porque é o nome de uma bailarina russa, tá? Essa bailarina russa, ela ficou tão famosa ali na região da Oceania que eles fizeram essa sobremesa inspirada no nome dela, né? Nada mais é que uma cestinha de suspiro, né? Com um centro um pouquinho mais úmido. E a gente recheia com chantilly e frutas, tá? Aí pode ser morango, manga, kiwi e afins. Não existe aí uma regra, tá? Mas por que eu sempre falo dessa sobremesa? Porque é importante vocês entenderem que o centro desse tipo de suspiro é mole, mas não significa que ele não está cozido. A gente vai falar sobre ele mais um pouquinho agora no próximo slide no merengue suíço, tá? Ó, assim é como fica, né? Um suspiro tradicional, branquinho. Então a gente tem aqui do lado esquerdo. E aqui do lado direito a gente tem aquele suspiro no palito que eu conversei com vocês, lembra? Então esse é o suspiro no palito. Esse aqui tá em formato de rabo de sereia, mas a gente pode fazer aí vários formatos diferentes, tá? O merengue suíço. Primeiro, o merengue suíço ele precisa de cocção, ele precisa de ir ao fogo, ele precisa ser cozido, tá? De alguma forma. Ele pode ser feito direto no fogo ou em banho-maria. Qual é mais seguro? Banho-maria sempre, tá? Em cima do fogão. Então, banho-maria é sempre mais seguro no momento que a gente está fazendo merengue suíço, tá? Esse merengue pode dar errado se a primeira parte, que é a cocção, não for feita de forma correta. Então, se a gente não cozinha direito esse merengue, ele não vai ter uma estrutura legal de trabalho. A gente não vai conseguir trabalhar direitinho com ele. Ele vai ficar mole, ele não vai funcionar, tá? Para fazer esse merengue, quais os processos que a gente segue? Muito simples. A gente vai misturar a clara e o açúcar ainda fora do fogo e vai levar para o fogo, ou direto ou em banho-maria, tanto faz, tá? Se for direto, tem que ficar mais esperto. Se for em banho-maria, tem que ficar esperto também, mas ele é mais devagarinho, né, com mais parcimônia, então a gente não erra tanto fazendo aí em banho-maria, tá? A gente vai mexer essa clara com açúcar, não pode parar de mexer, senão vai virar omelete de claras com açúcar, tá? Vai virar clara mexida com açúcar e cozida. Então a gente tem que mexer o tempo todo, tá? Mexeu até que derreta o açúcar ou até que chegue a 60, 62 graus Celsius. A gente pode tanto usar o termômetro quanto usar os nossos dedinhos para verificar isso, tá? Se a gente pegar essa mistura de clara com açúcar, a gente não conseguir mais sentir o açúcar, significa que já tá bom e ele já pode ir para a batedeira ser batido, tá bom? Chegou na temperatura ou derreteu o açúcar, a gente joga essa mistura na batedeira rapidamente e começa a bater. Vai bater até quando? Até esfriar o bolo da batedeira. Você encostar no bolo da batedeira assim, naquele pote onde a gente bate as coisas dentro da batedeira, e ele tá frio, tá? Em temperatura ambiente, ele não fica gelado. Temperatura ambiente ou um morninho bem de longe, tá? Ele tem que ficar numa textura brilhante, não pode estar muito mole, que a gente tem que conseguir trabalhar ele com o bico de confeitar, né? Então a gente tem que ter uma textura interessante dele. Dá para entender melhor com essa textura na prática. Por aqui fica um pouquinho difícil de eu explicar para vocês. É uma textura que a gente chama de ponto de bico, tá? Então vocês vão ver muito isso na confeitaria. Ah, e até quando que eu bato? Ponto de bico, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é esse ponto de bico na prática, para vocês entenderem direitinho. Para que a gente usa o merengue suíço? Para fazer pavlovas, macarrons e decorações de bolo, tá? Então, vamos lá. Coloquei
trouxe duas imagens aqui para vocês. De um bolo coberto com merengue suíço, né? O merengue ele não fica bem lisinho como esses bolos que estão na moda, tá? Que a gente consegue trabalhar, espatular. Ele é um tipo de cobertura um pouquinho mais difícil de fazer isso. Mas ele é super interessante se você quer queimar com maçarico. Ó, quando eu queimo com maçarico, ele fica com essa cor meio amarronzada. A gente queima o açúcar. E ele fica com essa cor e ele tem um gosto mais queimado. É bem interessante, tá? E ao lado aqui, com os morangos, a gente tem a pavlova, que é uma cestinha. Essa aqui é uma versão grande, a gente vai fazer pequena, tá? Por que a pavlova ela é uma cestinha e ela é molinha por dentro? A gente coloca amido, né, nesse merengue. Por quê? Porque o amido ele retém a umidade, então quando você morde, dentro fica molinho, então é um suspiro molinho por dentro. Por último, merengue italiano. O merengue italiano, ele sempre leva uma calda de açúcar, tá? Por isso que a gente falou sobre caldas, né, na última aula gravada, ok? Então ele sempre leva calda de açúcar, não dá para fazer ele sem calda, tá? Então como que a gente faz esse merengue especificamente, tá? Então a gente leva o açúcar com água pro fogo, não mexe depois de ligar o fogo. A calda ela tem que ficar em ponto de fio forte, de 115 a 120 graus Celsius, tá? Quando a calda estiver mais ou menos 100, a gente inicia o batimento da clara. Quando estiver em neve e a calda estiver na temperatura certa, a gente vai começar a jogar a calda sobre a clara, batendo a clara ainda na batedeira, devagar, mas de forma contínua. Então a gente vai bater sem parar enquanto joga a calda lá dentro da batedeira. Até esfriar também. Então você vai colocar, vai deixar cair. Quando acabar de cair a calda, vocês vão ver que o bolo vai ficar super quente. Ele vai continuar batendo até esfriar. Não pode parar de bater. Senão vai cozinhar as claras de uma vez e a gente vai ter também claras mexidas com açúcar. Omelete de claras com açúcar, tá? Não vai ficar interessante. Com esse merengue a gente pode fazer macarrão, marshmallow, cobertura de torta, cobertura de bolo e afins, tá? O suíço a gente também pode cobrir torta, pode fazer marshmallow, mas não é tão comum a gente fazer marshmallow com suíço, mas a gente pode cobrir torta com ele também, né? A gente pode usar o merengue diretamente, o cozido, em tudo que a gente for fazer. Então, por exemplo, o francês, né? É um tipo de merengue que a gente sempre pensa nele em algo que a gente vai fazer uma segunda cocção, então levar ao forno, tá? Então, suspiro, pavlova é mais interessante fazer com francês. O suíço a gente pode fazer pavlova, não tem problema. A gente ainda pode fazer suspiro, a textura fica legal, mas o italiano, a gente não pode levar numa segunda cocção, né? Porque ele já é muito cozido. Ele fica com uma textura não tão interessante, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí na utilização dos três. Outro ponto importante, só para finalizar, é que a gente tem 3 merengues diferentes, o francês, o suíço e o italiano. A maior diferença entre eles é a temperatura. O francês não tem temperatura, né? Ele não tem cocção, ele só tem cocção se você for levar ao forno depois. O suíço, ele só chega a 60 graus, 70 no máximo, tá? E o italiano chega a 120 graus, tá? Então, dos três, o italiano é o mais cozido de todos. E também é o mais estável. É o que, se você fizer e guardar na geladeira, é o que vai durar mais, né? No formato de merengue. O que vai demorar para decantar. Lembra que eu falei sobre isso? Decantar clara é quando ela começa a virar água novamente, líquido. Com o merengue vai acontecer também, tá? Só que com o italiano é o que vai ficar mais tempo lá, tudo junto. O suíço é o segundo, que vai durar mais, e o francês é o primeiro que, depois de um tempo, vai começar a se tornar água mais rapidamente, tá? Vai começar a virar líquido novamente. Então, o mais estável dos três é o italiano. Ó, eu coloquei para vocês duas imagens, uma de uma torta de limão, que alguém também queimou com maçarico por cima, por isso tem essa coloração amarronzada. E os macarrons, que são esses biscoitinhos aqui de farinha de amêndoa, tá?
não é, eles são mais complicados de serem preparados, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, ok? Gente, muito obrigada e até a próxima.